Bom, então, boa tarde a todos, né? Com muita alegria que eu quero dar início aqui ao nosso seminário, a prevenção da concentração do poder econômico via fundos de investimento. E, inicialmente, eu quero, em nome do nosso IDP, nosso querido IDP, cumprimentar e agradecer a aceitação do convite da professora Mônica Chiemi Fujimoto e dos professores Vinícius Marques e do professor Bruno Becker. É uma grande alegria receber aqui esses nossos queridos professores aqui, que vão contribuir com esse debate tão importante. Queria também agradecer e dar as boas-vindas aqui ao nosso querido aluno Ednei Nascimento, que é quem vai coordenar esse seminário, e também aos nossos debatedores, os alunos Marco Barbosa e o José Rubens Bataza Isabek. Então, sejam todos muito bem-vindos e também a todos os nossos participantes aqui que estão aqui entrando na sala aqui e que vão acompanhar aqui os nossos debates. Então, queria fazer uma breve explicação para os professores e para todos os presentes aqui, que essa modalidade de seminário foi um mecanismo que nós encontramos aqui no IDP para a produção, sobretudo de conhecimento, no âmbito do mestrado profissional em Direito. A gente sabe que a realização de seminários, de debates, são formas muito vivas da construção e da pesquisa empírica em direito. Então, é com esse objetivo que a gente está promovendo esse seminário e tem promovido vários outros seminários. Então, mais uma vez aqui, eu quero agradecer aqui a todos os professores, quero aproveitar aqui ter a liberdade de fazer um registro público, que eu sempre gosto de fazer, do professor Vinícius Marques de Carvalho. O professor Vinícius foi um grande secretário de Direito Econômico. Acho que se hoje a gente tem, né, Vinícius, uma Secretaria de Direito do Consumidor, foi por suas mãos e de Juliana, né? Acho que foi uma grande parceria, mas você era o secretário, você teve a grandeza de ajudar a construir, a criar essa secretaria. Então, Vinícius, fica aqui o meu registro de agradecimento por esse movimento histórico que você fez. Eu sei que o nosso tema é concorrência, mas eu preciso fazer esse registro na área do consumidor. Então, também quero aqui fazer o registro da nossa professora Mônica, nossa querida professora aqui do IDP, a alegria que eu já tive de trabalhar junto com a Mônica e agora tê-la aqui nesse debate, e também uma imensa alegria de receber o Bruno Becker, da GV, né, Bruno? A GV foi minha casa durante muitos anos, então receber você aqui, como eu tinha dito, espero que você volte mais vezes. Então, com isso, agradecendo a todos os professores, a professora, eu quero passar a coordenação desse seminário científico para o Ednei Nascimento, nosso querido aluno, brilhante aluno, e também para os nossos debatedores, o Zé Rubens e o Marco Barbosa. Então, Ednei, você tem a palavra para fazer aqui toda a condução e a coordenação do nosso seminário. Muito obrigado. Obrigado, professor. Bom, boa noite a todos e a todas. Eu, inicialmente, gostaria de agradecer ao IDP por essa estrutura e essa oportunidade, e, sobretudo, o professor Ricardo Murichito, que está me orientando e deu a ideia de debate aqui do tema da minha pesquisa nesse seminário acadêmico, que certamente irá contribuir bastante para uma melhor visão sobre o estudo que eu irei fazer. Com grande satisfação que fazemos a abertura do primeiro painel do seminário A Prevenção da Concentração de Poder Econômico via Fundo de Investimento. O tema deste painel é a configuração de grupo econômico no controle de concentrações, envolvendo fundos de investimento no Brasil, a exclusão do gestor e dos fundos sob mesma gestão. Para a discussão desse painel, para o debate que a gente tem sobre esse painel, eu e o professor Ricardo Murichita, a gente convidou os ilustres professores Vinícius, Bruno e Mônica, além dos meus colegas José Rubens e Marco, para fazer e promover esse debate sobre um tema tão significante e que tem impacto direto aí nas atividades do Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Oportunamente, irei apresentar os expositores, professores. Eu queria só fazer uma breve introdução do tema. Em primeiro lugar, o que são fundos de investimento, né? Do que a gente está tratando.
Os fundos de investimento podem ser vistos como uma plataforma de encontro entre pequenos, médios e grandes investidores ou poupadores e também, do outro lado, os agentes profissionalizados em gestão de recursos, como os gestores de fundos, que dispõem de uma experiência, de larga experiência e acesso diferenciado a informações de mercado, reduzindo assim uma simetria de informações. Nos últimos anos, os fundos de investimento têm se popularizado em diferentes níveis de investidores, representando um importante veículo para transações no mundo corporativo. Através de seus recursos, é possibilitada a viabilização e capitalização de novos negócios, aí considerados no âmbito aí de venture capital, e também propiciam o reforço de atividades de agentes já consolidados. Nesse caso, é mais associado com os fundos de private equity. Então, para dar uma dimensão dessa indústria, eu trouxe aqui alguns dados. Em 2019, o patrimônio líquido de fundos de investimento no Brasil atingiu um patamar de 5 trilhões, que representa cerca de 74% do PIB do Brasil de 2018. Então, aí, segundo dados da Ambima. E, em 2020, os investidores financeiros, aí, incluindo até os fundos de private equity, estiveram presentes em 283 transações. Até teve um aumento de 2020 para 2029 da ordem de 26%. Isso com base em dados da PricewaterhouseCoopers, PwC, sobre fusões e aquisições. Então, esses fundos são estruturas que dão suporte a diversas operações de fusão e aquisição, levando em conta uma série de fatores, como questões tributárias e projeção de liquidez do investimento. Em face desse panorama geral, né, sobre a indústria de fundos, basicamente esse seria um panorama geral. Obviamente a gente vai aprofundar mais aqui, e eu tenho que trazer aqui, fazendo um paralelo com o tema de controle concorrencial. Então, no contexto do controle preventivo de concentrações, que é exercido pelo CAD, é essencial garantir a efetividade do regime de notificação prévia, com a adequada delimitação de critérios que irão orientar e nortear os agentes e a administração pública acerca das operações que devem ser submetidas ao CAD. Dentre esses critérios está a configuração de grupo para fins de cálculo do faturamento. O artigo 88 da lei prevê um patamar de faturamento bruto mínimo de 750 milhões por um grupo e 75 milhões por outro grupo envolvido numa aquisição ou fusão de empresa, aí tomando como referência o faturamento no ano anterior à operação. Para esse enquadramento, a resolução 2 do CAD, ela estabelece que a configuração de grupo envolvendo fundo de investimento abrangeria o cotista, que tem a participação superior a 50%, igual ou superior a 50% das cotas do fundo, e as empresas controladas pelo fundo ou investidas desde que tenham um patamar mínimo de pelo menos 20% do capital social. Na doutrina e na jurisprudência do CAD, o exercício de poder econômico ganha contornos mais claros quando se vislumbra a imposição de aumento de preço por parte dos agentes. No controle de concentrações, esse poder é mensurado e delimitado pelos vínculos formais e fáticos entre os agentes econômicos, valendo-se dos conceitos de direito comercial, como controle societário e influência relevante. O CAD ele teve uma experiência muito próxima e se debruçava sobre esses dois aspectos, controle societário e influência relevante, buscando delimitar a dimensão dos grupos econômicos, o que demandou muita discussão e até algumas incertezas na notificação de alguns atos de concentração. Já na regulamentação atual, há uma maior clareza e optou-se por critérios mais objetivos
minimizando aí eventuais incertezas que haveriam em relação à configuração de grupo. Então, diante desse contexto de controle de estruturas e pelas especificidades dos fundos de investimento, esse painel vai discutir as definições de grupos econômicos envolvendo fundos de investimento e sua adequação aos fins visados pela atuação preventiva do CAD. Então, diante dessa breve introdução, eu vou passar para a primeira parte do painel, que será a exposição dos convidados. Primeiro a falar, a trazer suas reflexões, será o professor Vinícius Marques de Carvalho, quem agradeço a participação e ter aceitado prontamente o meu convite. O professor, ele é doutor em Direito Comercial pela Universidade de São Paulo e em Direito Público comparado pela Universidade de Paris-Sorbonne. Ele foi presidente do CAD, secretário de Direito Econômico do Ministério da Justiça, como já bem mencionado pelo professor Munichita, e atualmente é sócio de Vinícius Marques de Carvalho Advogados. Bom, passo a palavra, então, ao professor Vinícius. Só esclarecendo aqui que eu fiz o convite ao professor Vinícius para falar sobre os critérios de definição de grupo, trazendo o histórico das premissas adotadas na primeira regulamentação e a posterior alteração. Obrigado, Ednei, pela apresentação. Obrigado, Ricardo, pelas palavras carinhosas e que, na verdade, até me sugerem um pouco um mote para essa discussão aqui, de certo modo. E queria também agradecer a presença do Marcos, do José, da Mônica e do Bruno aqui, que estão compondo esse painel conosco, e todos os demais presentes aqui hoje, alunos ou não alunos do IDP. Eu tenho uma questão interessante, Ricardo, que a gente sempre comenta nessa transição da lei antiga, da antiga lei de concorrência para a lei nova, que tem a ver com um processo que só se viabilizou porque eu acho que a política de concorrência no Brasil, pelo menos a política antitruste, né? Eu acho que a gente também tem que olhar um pouco a política de concorrência a partir de duas. Isso agora está sendo discutido de maneira mais organizada no mundo, né? Mas tem uma política concorrencial que é uma política mais ampla, que inclusive agentes reguladores, no sentido também amplo do termo, acabam sendo responsáveis numa certa medida, já que eles conformam os mercados regulados e assim por diante. E você tem uma política concorrencial em sentido mais estrito, que aí é a política de defesa da concorrência, notadamente aquela área da política concorrencial que cuida da atuação relativa ao controle de atos de concentração e condutas anticompetitivas. Essa política específica, e não essa mais ampla, ela amadureceu no Brasil desde a década de 90, muito porque os atores que conduziram essa política, e aí eu me incluo muita gente que passou pelo CAD, e aqui eu não estou sendo modesto, souberam pegar o bastão de quem veio antes e construir em cima do que foi feito, né? Eu acho que a criação da Secretaria Nacional do Consumidor foi um exemplo de que se iniciava já com base em todo o trabalho que você fez, na verdade se iniciava não, era um indicador de que essa possibilidade estava presente também para a Política Nacional de Consumidor, de Defesa do Consumidor. E o Código de Defesa do Consumidor dá todos os instrumentos para que essa política seja construída também dessa forma. E ali foi um momento em que se construíram várias coisas que até hoje existem, como, por exemplo, consumidor.gov, como, por exemplo, a política de recall, como, por exemplo, toda uma agenda
de relacionamento internacional que não começou hoje com a OCDE, em que eu lembro quantas vezes a Juliana Pereira participava de eventos na OCDE para discutir defesa da concorrência e trazia insumos para o debate brasileiro, e como foi importante esse salto para a defesa do consumidor no Brasil com a criação da secretaria, que não era dado, né? Porque a criação da secretaria não era uma consequência natural da aprovação do PL do CAD, né? Podia ter se continuado um departamento dentro da Secretaria Nacional de Justiça, por exemplo. Nada impedia, e essa era a solução mais cômoda, inclusive do ponto de vista de organização burocrática e de desenho institucional, né? E naquele momento se buscou dar esse salto, e a gente sempre espera que esses saltos aconteçam, né? Eles vão acontecer, mas eles só acontecem, o salto só acontece quando a política está evoluindo, né? E eu acho que a gente tem tudo para que isso aconteça nas duas políticas e continue acontecendo nas duas políticas, desde que a gente também aprenda, né, a construir de maneira incremental a partir do que nos é trazido por quem veio antes. E, no fundo, quando eu digo que isso me deu um mote, eu acho que o histórico desse debate sobre fundos de investimento no CAD, regulação, né, da notificação de operações envolvendo fundos de investimento, ele dialoga com isso, né? Primeiro porque não custa lembrar, a definição de ato de concentração da lei nova era totalmente diferente da definição da lei antiga, né? A lei antiga definia ato de concentração pela substância. A lei nova definia ato de concentração pelos conceitos ou noções formais do direito societário e do direito contratual. Então, na lei antiga, ato de concentração era qualquer ato que gerasse concentração de mercado, dominação de mercado e assim por diante, né? E ali tinha um critério dos 400 milhões. Na lei nova, o mérito do ato de concentração não está dentro do conceito, de maneira correta, na minha opinião. Isso é análise de efeito. A definição de ato de concentração na lei nova diz respeito a fusões, aquisições, incorporação, aquisição de parte de empresa, aquisição de ativo, isso do ponto de vista societário, né? E do ponto de vista contratual, consórcio, contrato associativo, joint ventures e por aí vai. O que isso gera? Ou o que isso gerou para a autoridade? Né? Primeiro, uma reverência que tem que se fazer a esses conceitos e a quem desenvolveu esses conceitos. Eu não posso chamar de fusão para efeito de notificação uma operação algo que não seja uma fusão do ponto de vista da lei societária. Eu não posso chamar de aquisição de controle algo que não seja de aquisição de controle perante a lei societária. O que ocorre até hoje é que em todos os ramos do direito é assim, há conceitos que não são incontroversos. Há conceitos que são controversos, né? Melhor dizendo. E eu lembro muito bem quando a gente estava discutindo a Resolução 2 e a gente fez um amplo debate com as empresas, com os advogados, e eu lembro que num evento me perguntaram assim: por que vocês não estão utilizando o conceito de controle do direito societário? Ao que eu perguntei: você pode, por favor, me dizer qual é o conceito de controle do direito societário? Porque se você me trouxer um que não seja passível de vários debates doutrinários, eu aceito, né? E aí eu citei, inclusive, um debate antigo entre o Fábio Conder Comparato,
o Leães e outros comercialistas que tinham uma definição de controle. Para alguns, a história do poder de ter a maioria das ações com direito a voto e o poder de decidir, né, sobre os negócios sociais. Havia uma discussão ali sobre o que era, em que situação tinha uma presunção relativa, em que situação tinha uma presunção absoluta de controle, que eles não se entendiam, né? E é natural que seja assim. Aí o ponto que aparece um pouco para nós, que aparecia para nós naquele momento, que já era difícil do ponto de vista de definir o que era aquisição de controle para efeito de notificação de uma operação ao CAD, ficava ainda muito mais complexo quando a gente traduzia tudo isso para um debate sobre fundos de investimento. E aqui, e por que ficava mais difícil? Porque aí eles não conseguiam nem decidir se fundo de investimento era condomínio ou não era condomínio, e quanto mais saber, com base nas resoluções da CVM, quando você podia ter uma influência relevante, quando você não podia. A situação do gestor especificamente era muito sui generis, né? Porque o que é o gestor nesse contexto todo, né? E aí o que a gente adotou como premissa? Algumas premissas para endereçar basicamente os temas que o Ednei mencionou, e eu não sei se eu vou decepcionar alguns de vocês, mas essas premissas eram mais premissas de política pública do que propriamente premissas jurídicas no sentido estrito do termo. A primeira premissa era uma preocupação que eu acho que deve sempre existir com a política antitruste dentro de um contexto que é a autoridade que vai executá-la tem que lidar com duas situações, Ricardo. Ela tem que lidar com a dimensão repressiva e com a dimensão preventiva relacionada aos atos de concentração e repressiva a condutas. Até então, o CAD, 92% daquilo que o CAD julgava era ato de concentração. O CAD condenava um cartel por ano, às vezes 2. Era muito pouco a nossa atividade repressiva. Então, a gente buscava um balanço entre as duas coisas. E com a equipe que a gente tinha no CAD, esse balanço significava nós não analisarmos mais do que 400 atos de concentração por ano. Se a gente fosse analisar 800 atos de concentração por ano, a gente não ia ter equipe, não ia ter gente, não ia ter condições técnicas, porque quanto mais coisa você olha, pior você olha, para analisar 800 operações por ano e continuar e começar o enforcement de conduta do ponto de vista de julgamento de casos adequado. Então, a gente tinha esse dilema. Qualquer resolução que a gente fizesse, em tese, ela deveria demandar um estudo empírico para saber o impacto que isso teria, e a gente não tinha como fazer isso em termos de número de casos notificáveis, a não ser conversando com as pessoas e tendo uma noção, né? Eu vou dar um exemplo que não tem a ver com fundo de investimento. Quando a gente estava regulamentando o contrato associativo, a gente fez uma primeira redação que a gente conversou com o IBRAC, e eles levantaram um ponto que foi assim, olha, se vocês fizerem a resolução desse jeito, todos os contratos entre distribuidora de combustível e revendedores de combustíveis, postos de combustíveis, contratos de fidelização, né, contratos de embandeiramento, vão ser notificáveis como atos de concentração. Porque é muito comum uma revenda de combustível ter um faturamento de 75 milhões, porque o faturamento é alto, a margem é baixa, mas o faturamento é alto. Então, vocês vão olhar muitos atos de concentração por ano só relacionados a isso. E a gente não queria.
Então, a gente tinha que fazer um equilíbrio, e eu não acho que esse desafio deixou de existir, um equilíbrio entre um conceito razoavelmente apropriado do ponto de vista técnico daquilo que a gente queria regular e esse conceito não comprometer negativamente a nossa capacidade de deterrence, a nossa capacidade de dissuadir condutas que a gente gostaria de dissuadir. No caso de fundos de investimento, mais uma premissa antes de falar disso. Nós estávamos diante de uma novidade, né, que era a notificação prévia de fusões e aquisições, de atos de concentração. Nós tínhamos que tentar construir conceitos e tentar regulamentar conceitos da maneira mais clara possível e da maneira, e no caso da concorrência isso envolvia, obviamente, não ser conceitos que lidassem, ou pelo menos criassem uma subjetividade relacionada à análise de mérito. Nós acabamos fazendo isso no conceito de contratos associativos porque não tinha jeito. Nós não encontramos outro caminho. Vocês vejam que no conceito de contrato associativo tem lá uma análise de mérito que as partes acabam tendo que fazer. Você tem que ver se é concorrente ou não, para você ver se é concorrente ou não no objeto do contrato. Você tem que ali olhar, ver mercado relevante, ter uma noção. As partes acabam fazendo isso. Mas isso não é o ideal. O ideal é que alguém olhe e fale, bom, isto é uma aquisição de controle, eu tenho que notificar e ponto final. Então, quanto mais espaço a gente desse para uma discussão sobre influência relevante, sem definir exatamente o que era isso, maior era o risco de você deixar uma discricionariedade para a parte, que talvez houvesse uma dificuldade enorme de lidar com isso, e acabaria aumentando o número de atos de concentração, porque por conservadorismo acabariam notificando mais atos de concentração que fossem necessários, e isso com uma perda para o CAD da perspectiva de ter que analisar mais coisa do que gostaria, e para a sociedade que acaba fazendo com que você tenha atos de concentração que não tenham nenhum risco para a concorrência, tendo que ser analisados pelo CAD. Né? Então, eram essas as premissas. Então, a gente tentava dissociar análise de mérito de análise de conceitos formais para notificar uma operação. Né? Então, e isso às vezes tem uma dificuldade das pessoas entenderem de uma maneira geral. Né? Eu dizer assim, olha, eu vou considerar aqui grupo, por exemplo, empresas ou empresas nas quais o fundo tenha mais de 20% de participação. Vão ter situações em que ele tem menos de 20% e ele tem influência? Pode acontecer. Vão ter situações que vai ter mais de 20% e ele não vai ter influência? Também pode acontecer. Mas paciência. Isso é análise de mérito. Vai ter coisa que vai passar mesmo. Só que eu não consigo fazer um filtro que seja perfeito dessa perspectiva. Aliás, talvez se ele for perfeito seja até um problema. Né? Então, eu acho que a principal preocupação que a gente tem que ter, e aí eu já termino, é que em todas as situações que a gente vai discutir uma mudança de regra, a gente tem que ter essas duas dimensões. Uma preocupação com um conceito razoavelmente adequado do ponto de vista técnico e uma preocupação, e aí do ponto de vista técnico, do ponto de vista técnico-jurídico, existe aqui, você não pode reinventar a roda, né? Por isso que eu sempre fui contra falar de controle majoritário, controle minoritário, controle gerencial como critério de notificação de ato de concentração.
porque isso é debate doutrinário aberto que, né? De outro lado, uma preocupação com o impacto que isso vai ter sobre a política que você faz, né? Eu acho que essas dimensões são as mais importantes. Em terceiro lugar, olhar um pouco para o contexto brasileiro, né? Talvez isso esteja mudando, o Ednei mostrou alguns dados, mas a gente sempre entendia naquela época que, no fundo, as principais operações no contexto brasileiro têm impacto concorrencial são operações ainda em que você tem um controlador muito bem identificado, né? Porque é a natureza do nosso capitalismo. Empresa com um controlador definido, muitas vezes grupos familiares e coisas desse tipo. Então, os grandes... Eu sempre perguntava, eu falava assim, me diz uma operação que você viu no jornal. Tinha um conselheiro que queria fazer uma regulamentação para fundo que ele achava que os fundos estavam dominando todas as empresas brasileiras, como um octopus, né? E aí eu falava, tá bom, então me vê uma operação que você viu no jornal, que você viu em algum informe de qualquer coisa que você tenha visto no mercado que pode ter gerado algum risco concorrencial e que a gente não viu e que não foi notificado ao CAD. O dia que você me chegar com uma, a gente pode discutir, né? Enfim, são essas as considerações iniciais. Eu sei que eu acabei, acho que talvez falando mais do que eu devia, mas, enfim, acho que é importante para a gente depois debater também esses temas. Maravilha, Vinícius. Muito obrigado. Gostaria de dar toda a minha deferência aqui ao Vinícius. Comecei trabalhando no CAD aqui com ele, né? Ele me chama carinhosamente de estagiário. Eu aceito, sim. Meu mentor, né? Eu só chamo quando não estou pedindo reunião para você, assim. E, enfim, o Vinícius foi essencial aí para estruturar o projeto de lei do CAD, Lei 12.529. Trabalhou em diversas frentes, tanto dentro do CAD como fora, e, enfim, acho que ele que acabou norteando aí boa parte da nossa regulamentação e dando êxito para que o sistema de notificação prévia, que estava há muito tempo na geladeira aí no parlamento, pudesse vir a ser implementado de uma forma que também minimizasse as pressões, né, e as preocupações que haviam do lado do setor privado, se realmente o CAD ia conseguir analisar os casos da forma como estava sendo proposta, se realmente não iria inviabilizar os negócios. Só um comentário rápido sobre as premissas aí que o Vinícius trouxe e que nas análises dos casos aqui, eu lidando aqui desde o início da lei com os casos lápis de concentração, são volta e meia argumentos apresentados para a gente pelos advogados, mas tal interpretação pode prejudicar e aumentar exponencialmente para situações que realmente não têm potencial lesivo à concorrência e, enfim, e aí varia o tipo de situação. Eu só queria recordar aqui um caso que a gente até pediu o parecer da Procuradoria, que envolvia o fundo de investimento, e aí a gente acabou aderindo no entendimento da Procuradoria do CAD, que aí já na lei, na resolução 2 original, estabelecia que deveria ser considerado o gestor e os fundos de gestão, e aí acabou incluindo também o gestor, e não apenas o administrador do fundo, né? E não apenas o administrador do fundo, mas como o grupo do administrador. Então, a partir desse entendimento, isso gerou uma certa pressão e preocupação da parte dos administrados, óbvio, com razão. O administrador, acho que o Bruno depois vai entrar nesse ponto, ele tem um papel muito específico. E aí, acho que isso também pode ter influenciado a revisão da Resolução 2, que aí
propiciou a Resolução 9 e aí acabou excluindo o gestor e os fundos sob mesma gestão e seus respectivos portfólios dessa configuração de grupo. Então, eu acho que esse é um ponto importante também para a gente tratar, porque diz respeito sobre uma questão específica da estrutura do fundo de investimento. E aí, para adentrar mais e aprofundar nesse ponto, eu queria passar a palavra aqui para o Bruno Becker, que é professor, doutor em Direito pela USP, mestre em Direito pela Yale Law School e hoje é advogado da Abbott. O Bruno trabalhou na frente aí de diversos atos de concentração durante muito tempo e esqueci de mencionar também que ele é professor da FGV. E agradeço também ao Bruno por prontamente ter aceitado o meu convite. E espero que ele não esteja se arrependendo aí desse convite. E eu pedi para o Bruno falar para a gente um pouco sobre o escopo de atuação dos fundos. Ele escreveu e pesquisou recentemente sobre isso e escreveu uma tese. E aí eu acho que é interessante para a gente falar sobre configuração de grupo envolvendo fundo de investimento, entender um pouco o que é esse fundo de investimento, qual o tipo de atuação que ele tem, os agentes relacionados a eles, que podem indicar realmente um tratamento diferenciado quando a gente fala de configuração de grupo. A palavra é sua, Bruno. Ednei, obrigado, muito obrigado pela introdução, muito obrigado o convite para ti, para o professor Ricardo, para todo o time do EDP. É uma grande honra estar aqui com vocês, falar junto com a Mônica e com o Vinícius. Outro dia eu estava num evento com o Gilvandro, e eu fiz uma piada, que faz muito tempo, né, que a gente se conhece. O Vinícius não vai lembrar, mas eu estava uma vez num futebol lá, era pincadista, rolou uma briga entre pincadista e conselheiros, o pessoal quase saiu na pancadaria. Foi assim que a gente se conheceu, tu não vai lembrar, né, Vinícius? Claro que eu Lembra? lembro. E é uma grande honra estar aqui com vocês Eu falando nunca disso. esqueço as goleadas que a gente deu. Eu não jogava futebol, eu só ficava assistindo. Hoje em dia eu já falo abertamente que eu torço mais para drag queens do que para futebol, mas naquela época eu ainda fingia que eu gostava. Mas eu estava lá vendo a briga. Eu tô aqui com dois pés, né? O pé de fundo de investimento e o pé de ter trabalhado muito tempo com dinheiro da concorrência. E até para esclarecer, a tese em fundo de investimento, ela começou com concorrencial, ela começou com a ideia, né, putz, o problema dos fundos de investimento investindo e o controle concorrencial, a grande questão é que nesses 5 anos do doutorado eu fui percebendo que eu precisava entender o que era um fundo de investimento antes de começar a falar de direito da concorrência. Então, ele acabou indo para lá, eu fui desbravando áreas que eu não conhecia, mas que teve uma grande vantagem de saber de direito da concorrência, que às vezes eu brinco que a minha tese é um grande filing do mercado de fundo de investimento, assim, que eu tento desenvolver de uma forma mais estruturada, como se fosse tentar entender a indústria de fundos. E aqui, de fato, acho que a gente tem um primeiro passo, né, que é isso, é entender os fundos para depois a gente conseguir colocar ele dentro do CAD, né, dar um passo atrás. E eu acho que da mesma forma com que vários E's, né, arbitragem e direito da concorrência, arbitragem é isso, fundos e concorrência, a gente tem que entender os dois às vezes para poder aplicar um no outro, né. E eu concordo com o Vinícius quando ele fala que a gente tem que trabalhar um pouco aqui de substância e forma, né? Aquela coisa, lei antiga, substância, que era influência, depois veio a nova lei e ela trouxe. Eu só discordo no ponto que a gente se aproxime mais do que contrato associativo. Eu acho que a gente está mais por uma questão de controle conjunto e compartilhado, né? Aqueles conceitos de que é o controle no conjunto compartilhado, do que numa definição de contrato associativo. Mas a gente está aqui para conversar. E tem uma dificuldade muito grande do tema de fundos, que é a literatura, né? Ela é muito escassa. Ela é muito escassa, muito recente, embora, né, a gente já tenha fundos no Brasil há bastante tempo. E uma crítica que eu faço é que a literatura ela é muito
fundamentada na estrutura regulatória da CVM, quer dizer, o pessoal que vai trabalhar fundos de investimento olha para a CVM como se fosse aquela verdade absoluta e fala, então, vou escrever sobre isso, vou escrever sobre a resolução 555, vou escrever sobre fundos estruturados e é quase, né, um comentário aquilo, sem entender o grande universo. Eu vou tentar quebrar algumas caixas e problematizar, espero que eu dê menos respostas e mais perguntas para vocês. Vamos lá, o que é um fundo de investimento? O Ednei fez uma introdução muito pertinente, trazendo um conceito tradicional, né? E se a gente pensar no conceito tradicional, a gente vai ter que aquele, né, uma grande quantidade de investidores, né, investindo num portfólio diversificado por meio de uma administração independente. Então, a gente vai pensar nisso como uma estrutura básica, né, uma estrutura mental tradicional. Eu vou tentar convencer vocês, que é o que eu tento fazer na tese, que fundo de investimento, ele é uma coisa econômica, né? Fundo de investimento, ele é como se fosse uma escola, como se fosse um conceito de banco, como se fosse um conceito de hospital. Fundo de investimento é um modelo econômico. E se a gente olha para fora do Brasil, e para o Brasil, a gente vai ver uma grande discrepância, porque no Brasil a gente tem que fundo de investimento se tornou uma coisa jurídica. A gente olha para o fundo de investimento, olha para todos os fundos regulados pela CVM e fala assim, fundos de investimento são essas coisas aqui. Se a gente olha para o mundo inteiro, e eu fiz um exercício olhando para Japão, China, Europa, Alemanha, Reino Unido, Estados Unidos e Brasil, então, não é 100%, porque fundos eles também são quase universais. Se a gente fala que tem controle de concentrações em 150 países do mundo, a gente fala que tem fundo de investimento em quase todos os países também do mundo. E fundo de investimento, eles têm uma formatação muito ampla. E a gente consegue, dentro do direito privado, tem fundos constituídos por contratos, eu tenho fundos de investimento constituídos por sociedades, eu tenho fundos de investimento constituídos por direito de propriedade. Direito de propriedade, a gente vai pensar no trust, né? Países de common law. No Brasil, é uma grande jabuticaba, sim. A gente tem as Bahamas que copiaram o Brasil nessa coisa de condomínio, e eles até mencionam, né, quando eles foram criar um tipo de fundo, é super recente, falar assim, estamos criando nesse modelo brasileiro de condomínio, né, porque é uma grande jabuticaba, que é talvez a coisa que mais se aproxime a um trust, mas se a gente olha para os Estados Unidos, tem fundos em trusts, tem fundos em LPs, LLCs, tem fundos em corporations. A gente olha para a Alemanha, que eu vou gastar um pouco o meu alemão só para me gabar. Eu tenho Gesellschaft mit beschränkter Haftung und Kompanie-Kommanditgesellschaft. Isso tudo é um tipo de sociedade que eles desenvolveram na Alemanha, que é uma GmbH, né, que é quase como se fosse uma sociedade limitada, que controla uma comandita por ações. Então, é uma grande confusão que eles criaram lá, é um dos modelos deles, mas eles também têm modelo contratual. Quer dizer, tudo isso para dizer que eu tenho uma grande variedade de fundos de investimento, grande parênteses aqui, tenho a impressão de que o CAD, quando fala de fundos, fala só de fundo CVM, e às vezes se esquece de todos os outros fundos do resto do mundo, né? Então, estamos olhando para os fundos do Brasil. E daí também tem aquela dificuldade de entender que no Brasil, por questões tributárias, coloca 3 FIPs, né, em vez de ter um. A gente faz uma grande confusão de não entender essa natureza econômica, né? O fundo é aquilo, que é um investimento coletivo com um portfólio diversificado. E daí, o grande elemento diferenciador, e o Vinícius e eu estávamos juntos lá em Yale, tem um professor, que é talvez a pessoa que mais estude fundos de investimentos nos Estados Unidos, que é o John Morley, e ele tem um artigo que eu recomendo a todo mundo, agora eu só me esqueci o nome, depois eu procuro, mando no chat ali, que ele define fundo de investimento para fins americanos, quer dizer, eles não têm essa coisa da CVM regular tudo e tudo mais, como o que separa uma companhia de um fundo de investimento? Ele fala, é administração independente. Fala. E administração aqui tem uma palavra, né? É management, porque esse management a gente pode pensar que é administração, que é gestão, o que é isso, né? É management. Eu já vou tocar um pouco mais isso. Mas ele fala, olha, o que diferencia uma companhia de uma atividade empresarial, né, normal, tradicional, e de um fundo de investimento, atividade econômica de fundo de investimento, é que na companhia de administração, a gestão das atividades, ela é interna à companhia, quer dizer, sócios conseguem alterar, né,
os proprietários da empresa eles conseguem alterar a administração. No fundo de investimento, no máximo, eles podem mudar a administração, mas o sócio ele não pode entrar dentro da administração da gestão, porque a gestão ela é fora, ela é contratada, ela é uma entidade, é um pacotezinho contratado. Tu pode escolher, mas tu não tem gestão dela. Eu diria que no Brasil a gente tem algumas outras coisas que a gente poderia dizer que deveria ser um fundo de investimento. Daqui eu estou quase pensando como dever ser, não o ser, né? Que é pelo menos ter mais de um investidor, porque eu só não tenho mais de um investidor, eu não tenho nenhum condomínio, né? Porque a gente tem um condomínio é copropriedade. A gente tem fundos exclusivos no Brasil que só tem um investidor, mas teoricamente um condomínio não comportaria menos de duas pessoas, né, como proprietários. E pelo menos mais de um investimento, porque eu tenho também uma realidade que se eu não tiver menos de um investimento, eu tenho o controle direto, né? É como se eu fosse acionista de uma empresa só. Eu utilizo o fundo para falar que várias pessoas são proprietárias juntas de algumas coisas. Se várias pessoas são proprietárias de uma coisa só, elas são acionistas direto. Tem talvez indiretamente, mas é um fundo de investimento pelo conceito econômico que o Ednei trouxe ali para aquele conceito tradicional, não é. Então a gente tem um pouco disso, que no Brasil a gente criou essa jabuticaba, que o fundo de investimento ele é essa entidade regulada pela CVM, que tem uma forma super específica, uma regulação super específica também. O outro lado, e daí um pouco, eu não sei qual é o conselheiro, mas quando o Vinícius mencionou o Octopus, né, tinha um conselheiro que queria falar que fundo é tudo, que os fundos estão dominando, acontece que a gente tem no Brasil uma quase que inversão, né? Então, aqui no Brasil, eles pegam essa entidade jurídica, se pega essa entidade jurídica e se utiliza para diversas finalidades. Então, a gente tem securitização, financiamento de projetos, estruturação patrimonial, estruturação familiar, todos eles com uma finalidade tributária, porque os fundos de investimento têm um benefício tributário, uma camada adicional de benefício tributário que uma participação direta não tem, então se utiliza isso. E aqui se faz o trade-off. Uma vez eu falei com um professor advogado também, que ele falou que tinha uma conta, né? Qual é o teu investimento? É a partir de 10 milhões ou 1 milhão, teu patrimônio? Se for de 10 milhões, a gente coloca um fundo de investimento porque tributariamente faz sentido, né? A gente só coloca lá a entidade, aquela caixa jurídica, né? Aquilo lá é um fundo de investimento em si? Não sei. Mas daí a dificuldade é que eu estou criando dificuldades para o CAD entender, né? Se a gente está falando de fundos, tipo coisa jurídica da CVM, e daí pode ser várias coisas que a gente já vai falar, se vai ser aquela coisa econômica, que daí a gente tem que considerar outras várias estruturas. Mas a ideia, eu acho que aqui problematizando essa questão, é tentar entender, né, o que é isso. E o que é isso, eu acho que a gente tem que olhar sempre por três perspectivas, três lentes, né? Uma lente de quem são os investidores, quem são as investidas e quem é a administração. E eu acho que aqui a dificuldade, né, que tem do CAD entender, criar critérios objetivos, e eu não estou aqui querendo desconsiderar a importância de previsibilidade econômica, a importância de ter critérios claros, a importância de dar para os agentes econômicos guias claros, ao mesmo tempo entender a complexidade, porque a simplificação de um modelo, né, de falar, fundos de investimento são só os da CVM, ou são só essas estruturas tradicionais, achando que sempre que aparecer um fundo vai ser, nossa, um monte de gente investindo, com um monte de coisa embaixo, uma administração independente, vai levar a situações errôneas, né? A gente vai ter tipos assim, a gente vai errar em não submeter coisas importantes, ou submeter coisas que também não importam. Vamos lá. Olhando para a regulação da CVM, a gente tem que a CVM regula todos os fundos no Brasil. Esse é outro problema. Se a gente olha para fora, a gente vai ter fundos públicos e fundos privados. A literatura trabalha isso. Eu tive uma dificuldade porque eu começava a ler no Brasil, a gente entendia de CVM, daí eu olhava para fora, nada dialogava. Foi um grande quebra-cabeça entender o que era fundo fora e o que era fundo no Brasil. Porque a gente, estando aqui no Brasil, acha que está lendo com as nossas lentes, né? É a mesma coisa um gringo tentar entender o nosso sistema de fundos, não vai entender nada. A gente tem fundos tradicionais alternativos, né? O fundo de varejo do Itaú é diferente de um fundo de private equity que investe. Então, tem uma grande... Só que no Brasil a gente tem FIA, FIP, FIM, FIDIC, e todos esses fundos
todos eles são submetidos pela regulação da CVM. Teve já uma discussão no passado da CVM, né, de que era fundo, se o fundo deveria ser submetido ou não. Acontece que, na prática, todos os fundos são submetidos porque a CVM criou esse caráter cartorário, né? E é um caráter cartorário que ela toma para si uma atividade que ela não toma, por exemplo, as sociedades. Porque as sociedades limitadas, outras sociedades, elas não são levadas à CVM, elas são lá na junta comercial. Mas né, e a CVM cuida do quê? Mercado de capitais, cuida de sociedades nas quais os investidores precisam ser protegidos e a gente precisa proteger o mercado de capitais. Quando a gente olha para fundo de investimento, a CVM regula todos eles, controla todos eles, e é quase cartorário, porque ela não faz uma análise de mérito se o fundo é um fundo ou não é. Ela aceita tudo como está, até porque os benefícios tributários também da parte tributária do fisco também vão ser, né, sobre o fundo aquele regulado pela CVM. Se eu não tenho o carimbo da CVM, eu também fico fora desse benefício aí. E no final das contas, a gente tem um problema de sub- e sobre-regulação, né? No sentido de que a CVM ela sub-regula no sentido que ela não define que algumas coisas não são fundos, né? Que essas entidades patrimoniais e tudo mais não são fundos, e uma sobre-regulação no sentido que ela olha para todos os fundos, mesmo aqueles fundos que tradicionalmente, não sou eu, é o mundo inteiro dizendo que não são regulados. Se a gente olha para regulações de fundo de investimento da Europa, dos Estados Unidos, eles vão ter lá critérios, olha, só submete para a regulação de fundos da SEC, fundo que tem pelo menos 50 cotistas ou 50 investimentos ou alguma coisa assim. Eu fiz o corte, se a gente utilizasse alguma dessas regras, a gente teria 10% menos do que isso de fundos no Brasil, regulados pela CVM. Mas vamos indo para o centro da questão. O problema, eu acho, que a gente tem que trabalhar aqui, né, tentando meu pé de concorrencial, a gente tem que trabalhar o controle, que é o que eu falei, o problema do controle compartilhado. O que é o controle? Se a gente tem, claro, no artigo 89, os critérios, né, de participação minoritária, aquisição, fusão, contrato associativo, e a gente define, alguns critérios de controle compartilhado que a casuística do CAD vem, né, definindo o que é controle compartilhado. Eu acho que a gente tem que usar um pouco disso para fundo de investimento. Por quê? Ednei mencionou um pouco rápido. Bom, nós temos no fundo no Brasil, pela regulação do Brasil, ainda a gente nem está considerando, né, fora, a gente tem que ter a figura do administrador, que ele é obrigatório. O administrador, ele é uma figura burocrática, né? Até ali teve o caso Kepler lá, não sei se é esse que o Ednei estava se referindo, mas se fala, porque tem o gestor aqui, gente, o administrador é né, ele fala que que eu não poderia usar a teoria societária porque o administrador que cria o fundo, não são os cotistas que criam o fundo, tem uma menção nesse sentido. Quem tem iniciativa ou não de criar um fundo não é muito claro, mas quem tem que levar no final das contas é o administrador a registro, que ele é um burocrata, e esse administrador ele pode ou não fazer as vezes de gestor do patrimônio, né? Gestor do patrimônio que toma as decisões. Porque a regulação da CVM não exige um gestor. Pode ter gestor. Se tiver gestor, daí vai ter uma entidade separada para gerir. Quer dizer, então a gente já tem que ter essa necessidade de compreensão, né, dentro de uma estrutura de um fundo, quem que está tomando a decisão daquele patrimônio, porque acho que é onde a gente está olhando, né? Se a gente está olhando para problemas de concentração econômica, em que o investimento embaixo ele é detido, ou que um fundo adquire e tem, né, gestão sobre empresas que vai gerar concentração econômica. Então, olhando para aquilo, eu tenho que pensar quem que vai decidir. Eu vou ter o gestor e o administrador. Bom, além disso, a CVM cria também outra jabuticaba, que é o comitê de investimento. Que é quando o cotista em si, né, fugindo daquele modelo que o Morley fala que o fundo é aquele na qual a gestão, o management é independente, o cotista decide sobre o investimento. Então, até tem um gestor, pode até ter um gestor, mas quem manda no gestor é um comitê de investimento que vai falar, olha, eu quero que decida aqui, quero que invista aqui, quero que invista lá, muda daqui esse investimento, né, aqui tem que trabalhar melhor aquela administração. E a gente pode chamar de várias coisas também, não dá para falar o nome de comitê de investimento, porque na minha pesquisa,
eu achei que dos FIPs, só de FIPs, 58% possuem um comitê de investimento, quer dizer, mais de 50%, quase 60%, tinham um comitê de investimento. E daí tem comitê consultivo, comitê de gestão e investimento, comitê de supervisão, comitê deliberativo, executivo, conselho de supervisão, quer dizer, muitas coisas que têm uma função muito parecida, que é de gerir. Se eu estou olhando para uma concentração econômica, faz sentido olhar para o administrador, que ele tanto faz, ele está lá, né? Ele é um burocrata, fazendo papelada. Ou para um gestor, mas se eu tenho um comitê de investimento que está mandando, faz ao mesmo tempo, se eu tenho um gestor que ele é independente, faz sentido eu olhar para o cotista que só está investindo lá dinheiro, que ele não está nem aí, ele está colocando dinheiro dele porque ele quer, né, diversificar o portfólio dele, quer ter uma rentabilidade maior. Acho que não, acho que a gente tem que olhar no caso a caso aqui. Aqui a dificuldade é isso, né? Eu estou olhando para um fundo que adquire. Bom, o que é um fundo? É um fundo de varejo com uma administração independente. Não, ele é um FIP, que quer FIP, né? Pensando em private equity, naquele problema de controle comum, né? Que a Fiona fala também um pouco né? Fundos investindo em várias, investidores institucionais investindo em várias empresas do mesmo setor, né? Então, isso pode ser um problema. Mas aqui eu tenho um caso que é uma família investindo, né? Eles têm um fundo como ferramenta de um veículo patrimonial por benefícios tributários. Bom, não faz muito sentido olhar para gestor e administrador, porque lá o fundo está lá em cima. Quer dizer, tudo isso para dizer que me parece que criar uma regra de ouro com o gestor, e daí depois a resolução tirou o gestor, e fala, bom, não olha para o gestor, deu para o cotista, e o cotista pode não estar nem aí, né? E ele pode investir várias outras coisas, mas ele nem vai estar olhando, não vai ter nem ter o direito de olhar, né? Às vezes eu tenho fundo de investimento, os ETFs, que são os fundos que investem de acordo com o portfólio do índice, Ibovespa, por exemplo. Não faz sentido, porque a decisão daquele fundo ela está vinculada. Tem autores que dizem, bom, mas nos fundos ETF, o investidor que é mais agressivo, já que ele é vinculado àquele investimento, ele vai ser mais agressivo dentro do investimento, porque já que ele tem que investir, por exemplo, na Petrobras, ele vai, com a participação dele na Petrobras, vai ser mais ativo. Quer dizer, eu acho que aqui é muito difícil dar uma resposta, mas é muito mais difícil ainda a gente criar uma regra de ouro que vai errar por um lado, errar pelo outro. Mas, de fato, a gente tem que discutir muito, porque é muito pouco compreendido o fundo, né? Daí a gente tentar dar um passo à frente sem compreender. Então vamos regular assim o fundo, concentração econômica, vai gerar uma carga burocrática para o Estado muito grande, para as partes também, né? Sem certeza econômica. Tentei falar um pouco menos, tinha muita coisa para falar, Ednei, espero ter minimamente coberto o que a gente tinha alinhado. Com certeza, eu acho que você jogou mais luz aí na problemática, enfim, trazendo aí para a discussão se realmente a exclusão do gestor é algo pacífico, né? E algo que tem que ser admitido acima de qualquer discussão. Realmente, o caso que eu tinha mencionado não era esse, mas naquele caso ficou claro, no caso mais recente, que existem diversos tipos de fundo de investimento, como você mencionou, fundos de varejo, e realmente alguns fundos concedem maior autonomia ao gestor. E aí fica essa incoerência se realmente deveria ser contabilizado apenas o cotista, se realmente o cotista tem alguma influência na estrutura do fundo, além do que a gente tem diversos fundos que têm uma capilaridade muito grande, uma pulverização da estrutura de cotistas, né? Então, fica difícil ali, você não vai analisar em nenhum momento a decisão de investimento daquele fundo se realmente ele tiver uma atuação, por exemplo, como você mencionou, de investimento setorial, e for agressivo. Mas, enfim, eu acho que essas são ponderações relevantes que a gente vai precisar entrar e aprofundar. Eu chamo a atenção que você mencionou aí a instrução normativa da CVM 555, ela que estabelece o arcabouço normativo para fundos de investimento, e teve a 578, que estabelece sobre fundo de investimento e participação, que costumam ser os fundos que mais notificam casos ao CAD.
E aí a CVM lançou no final de 2020 um edital de audiência pública para modificar os normativos sobre fundo de investimento, para adequar o arcabouço regulatório a disposições tanto da Lei da Liberdade Econômica, como também ao decreto que estabelece a revisão e consolidação de atos normativos. Eu não quis entrar, Ednei, na parte da Lei de Liberdade Econômica, porque esse é outro capítulo. Condomínio de natureza especial, tá sem certeza que não saiu ainda, né, resultado da. Então, assim, mas sim, tende a ficar mais complexo ainda, né? Porque agora a CVM vai ser a reguladora do que é um condomínio de natureza especial. Maravilhoso. Enfim, acho que isso, o que você está falando sobre a Lei de Liberdade Econômica, só demonstra que é um tema que suscita muita discussão. A gente está tentando restringir aqui, tentando vincular um pouco a função do gestor, porque está mais relacionado com a minha pesquisa mesmo. E, nesse contexto, a gente, aqui no CAD, já tinha aberto até um grupo de trabalho para a revisão da Resolução 2, especificamente sobre esse ponto de fundo de investimento, configuração de grupo para fundo de investimento, e ficou suspenso muito em virtude dessa audiência pública que está em aberto. Eu estava coletando sugestões até o mês passado e acho que vai ser um processo ainda demorado dentro da CVM. Gostaria até de levar em consideração na minha pesquisa, né, como vai ficar esse framework aí da indústria, mas eu não sei se vai ser possível. E aí eu acho que o Bruno trouxe para a gente, dissecou bem a estrutura envolvendo fundo de investimento, o que seria mais sensível ali em relação a esse agente. E eu queria agora passar para falar sobre a correlação entre participação minoritária detida por investidores institucionais, aí nesse caso se inclui os fundos de investimento, e os reflexos que podem ter na análise concorrencial. Tem um termo aqui que eu estou curioso para saber sobre passividade ativa e a proposta de tratamento de participação minoritária que a professora Mônica fez na sua dissertação de mestrado que escreveu sobre esse assunto. Então, agora eu apresento aqui a professora Mônica Tiene Fujimoto. Ela é mestra em Direito Empresarial e Econômico pela UNB. Ela foi coordenadora aqui no CAD e hoje é sócia do Massueto Horta Bachu Advogados. Ela é professora também do IDP, como bem ressaltou o professor Ricardo Morishita. Então, obrigado, Mônica, por ter aceito o convite. E aí, agora eu passo para você a palavra para você explicar para a gente um pouco aí o que foi a sua pesquisa e de que forma que isso impacta o tema aqui do nosso seminário. Perfeito, Ednei, muito obrigada. Acho que, em primeiro lugar, queria te parabenizar por trazer esse tipo de discussão aqui para o IDP, te parabenizar o Morishita, porque, de fato, já fazendo uma meia-culpa na minha pesquisa, talvez eu devesse ter feito isso que você está fazendo agora, porque esse ambiente de discussão nos faz refletir sobre vários aspectos que a fala, tanto do Vinícius quanto do Becker, me trouxeram, né, para além da minha pesquisa anterior. Então, eu fico aqui com um trabalho um pouco complicado, né, que fala depois desses grandes mestres, né, desses dois grandes nomes, e tentar trazer algum tipo de colaboração aqui dessa dissertação, que certamente o Ednei está passando por isso, Bruno passou, imagino que o Vinícius passe também em trabalhos acadêmicos, que é começar com o problema e chegar num ponto que você fala, eu não devia ter vindo por esse caminho. E essa questão dos investidores institucionais me fez pensar várias vezes que eu não devia ter vindo por esse caminho ao longo da escrita da minha dissertação, justamente pelo que o Becker trouxe, dessa estrutura complexa e do pouco material que a gente tem no Brasil, especialmente no Brasil, né, que não fale somente dessa natureza condominial dos fundos de investimento, que pouco ajudam aqui a nossa análise antitrust.
Eu não, chegou um ponto que eu não aguentava mais ler sobre a Resolução 555, porque não me dizia nada aqui para falar sobre os impactos concorrenciais, né? Porque, afinal, o que são esses fundos de investimento? E aí, diante desse agente, né, que são os investidores institucionais, muito por conta da minha vivência também aqui na UNB, que tem eu acho que tem um ar interdisciplinar e algumas discussões até sobre sociologia econômica, eu comecei a pensar não sob um prisma formal, ainda que esse prisma formal seja extremamente importante para compreender os fundos de investimento. Mas eu busquei compreender quem são esses agentes econômicos por conta de uma faceta mais social. E aí, antes que vocês desliguem o meu microfone e me tirem dessa mesa, eu quero explicar o porquê, né, que eu me preocupei um pouco mais com essa faceta social. Porque quando a gente fala dos investidores institucionais e do papel deles nas empresas, essa passividade ativa que o Ednei trouxe, que eu coloquei no meu trabalho, ela reúne essas duas facetas. Porque, às vezes, a estratégia de investimento, ela pode ser o investimento, uma estratégia passiva, mas a forma como aquele agente econômico atua nas companhias investidas é ativa. Então, a gente reúne duas características que eu acho que são fundamentais aqui para a compreensão dos fundos, que é o papel deles e como eles atuam. Então, saindo dessa dubiedade de o que é a estrutura de um fundo, quem é o gestor, quem é o administrador, meu Deus, a gente fala aqui essa é uma estrutura que a gente pode falar no Brasil ou não, do que a gente está falando. Então, eu dei um passo atrás e falei, quem são esses caras, né? E por que nos Estados Unidos, principalmente, a gente tem tantas discussões com medo do asset management, por exemplo, o BlackRock, que falam que os fundos são donos do mundo. E qual que é o resultado disso na concorrência? Porque pensando nessa faceta preventiva que o Vinícius trouxe muito bem, existe uma necessidade de análise de mérito dos atos de concentração, que é justamente impedir que no futuro condutas anticompetitivas elas sejam concretizadas. E nessa análise de mérito, existem alguns tipos de preocupações que servidores, né, que nós da área a gente tem, que bom, a gente está falando de concorrentes, são empresas concorrentes, atuam na mesma área. Esse vínculo societário, esse vínculo criado pelo fundo e as empresas investidas é forte o suficiente ou é capaz de criar um vínculo que forge a concorrência? Seja por meio de troca de informações, seja por meio de uma conduta coordenada ou verticalizada que possa criar barreiras à entrada, né? Trazendo aqui alguns conceitos da concorrência. O que esse vínculo societário, seja ele qual for, seja ele como for, pode causar na concorrência? E aí, quando a gente fala dos investidores institucionais, um ponto muito particular que eu acho que eles trazem é que o poder deles não é diretamente proporcional à participação, em muitos casos. E aí, por isso que eu atribuo uma faceta um pouco mais social a isso, né? Que quando a gente fala de investidores institucionais, o próprio nome já traz uma carga maior, né? Poxa, não sou eu como aplicativo aqui investindo na bolsa, aplicando aqui, sendo acionista de uma empresa, são investidores institucionais, investidores profissionais. Então, como que isso pode, de alguma forma, interferir num cenário concorrencial? Eu acho que essa foi a primeira pergunta. E aí, vindo aqui para essa discussão social, né, a primeira coisa que eu fiquei pensando é justamente nesse modus operandi dos Faria Limers, né, que a gente que já foi meme, que a gente muito discutiu, assim, numa perspectiva mais jocosa, mas talvez se eu fosse perguntar se existe algum problema de troca de informações e de conluio, eu perguntaria quem que é sua mesa de pôquer? Com quem que você joga futebol toda sexta-feira? É com os caras do mercado ou você joga com o pessoal aqui que eu e o Bruno, né, como nós, gostamos de assistir competição de drag queen?
Quem que é seu grupo? Aonde você viu a final de RuPaul's Drag Race? Com quem? Quem é seu grupo, seu bando, né? E nesse aspecto, os investidores institucionais, eles têm essa carga, né? Eles têm essas discussões sociológicas sobre o papel que eles possuem ali dentro de uma companhia investida. Porque seja um fundo de investimento, um fundo de pensão ou um asset management, a palavra desse fundo de investimento tem muito poder. Porque eu te pergunto, Ednei, você ouviria um conselho meu sobre investimento ou do Warren Buffett? Eu não ouviria um conselho meu, sendo muito sincera, né? Quem tem mais voz no board? Porque, bem ou mal, às vezes a gente fica olhando para uma estrutura societária, para um organograma, e esquece que por trás disso existem algumas relações. E é justamente essa faceta relacional que faz com que os investidores institucionais, como fundos de investimento, tenham um papel diferente dentro do mercado. Porque em mercados tradicionais, a nossa análise parte de algumas presunções, como o Vinícius muito bem colocou. Uma presunção de que 20% de participação numa companhia pode fazer com que uma voz seja mais ouvida do que uma participação de 5%, a presunção de que uma concentração vertical de 30% é mais perigosa do que uma concentração vertical de 2%. Existem algumas presunções que a gente precisa trabalhar para que o aspecto prático ele seja operacionalizado ali dentro da autoridade, né, da autoridade antitrust. E os fundos de investimento, eles reúnem, eles fazem com que a gente questione se analisar tão somente um percentual de participação faz sentido se você pensar que quem está por trás daquele board, de conselheiros daquele board, que define a estratégia de atuação da empresa, é o Warren Buffett ou é a Mônica. Em geral, é o Warren Buffett, ou equivalentes muito mais aptos a fazerem isso. E trazendo de novo esse paralelo, né, entre, bom, o que faz com que esses agentes eles sejam diferentes no mercado, também é interessante notar, é interessante pontuar que a gente precisa fazer uma leve distinção aqui do que é o mercado tradicional, né, de circulação de bens e serviços e o que é o mercado financeiro. Porque o mercado financeiro, ele é dotado dessa lógica que o Bruno muito bem colocou. É uma lógica de alocação de recursos, é uma lógica de eficiência, e não necessariamente essa alocação de recursos, né, que é a compra e venda de ações, é a manutenção de posições compradas ou vendidas, realização de hedge ali no mercado financeiro, não necessariamente essa estratégia financeira, ela tem um pé, ela tem uma preocupação com o mercado tradicional e, portanto, não necessariamente a existência desse investidor vai causar um efeito pernicioso à concorrência. Talvez isso possa ser analisado ali no plano do mercado de capitais, do bojo das condutas, né? Bom, essa é uma forma de negociação fraudulenta, as informações que estão sendo trocadas, elas poderiam ser trocadas ali no bojo do mercado de capitais, mas pensando em direito da concorrência, qual necessariamente é o efeito de uma negociação de ações no mercado secundário, ou mesmo primário, mas acho que o mercado de secundário a gente tem uma maior circulação, para a concorrência. Faz sentido olhar isso? Será que faz? Será que agora os investidores, pessoa física, para além de fundos de investimento, a gente tem que colocar um critério que é a apresentação dos informes do imposto de renda, por exemplo, declaração de imposto de renda? Porque se for um bilionário, talvez ele também possa causar um efeito um efeito anticompetitivo no mercado? Por que olhar para os fundos de investimento e não olhar para os bilionários, para a estratégia de investimento deles? São algumas escolhas que têm que ser feitas, né? Mas o fato é que os fundos de investimento e os asset managers têm como principal função valorizar aquele ativo que está sendo negociado e fazer mais dinheiro.
Basicamente, eles têm que aumentar a rentabilidade deles, dos investidores, e isso pode acontecer de diversas formas. Isso pode acontecer por meio de uma estratégia de investimento mais eficiente. Então, bom, eu tenho um analista que ele sabe fazer muito bem o hedge das posições dele, ou pode ser por meio da especialização em um determinado mercado. Então, olha, eu só invisto no agronegócio, porque as informações são... eu consigo lidar melhor com essas informações e essa estratégia de investimento faz mais sentido para mim, agente econômico. Ou então, a estratégia de investimento é, bom, eu acho que eu preciso valorizar as ações dessa companhia aqui específica. Como que eu vou fazer isso? E aí que entra uma das discussões que eu trouxe no meu trabalho, que é a questão da common ownership, que é um investidor institucional, que não necessariamente é um fundo de investimento, tem participações em 2 empresas concorrentes, e essa existência de participação em 2 empresas concorrentes pode fazer com que a concorrência seja um pouco menos agressiva. Porque já que ele tem posições, sejam elas de 5%, 0,5%, 1%, 0,5% já é uma posição de milhões de reais em grandes empresas. Isso é uma posição significativa, né? Então, a gente não está falando mais aqui dessa presunção de que uma posição ela é equivalente ao interesse naquele negócio. Então, tendo posições em empresas concorrentes, o interesse para que ele incentive políticas mais agressivas ali de concorrência podem diminuir. E aí é gerado um efeito no cenário concorrencial e não só um efeito aqui no que a gente fala do mercado de capitais. Eu acho que esse é o ponto mais tricky, né? Como entender quem vai fazer isso? Quem pode exercer uma posição, né, uma função nas empresas investidas que seja tão interessada, tão ativa quanto esses investidores que tenham ali um interesse econômico em manter a rentabilidade de 2 empresas concorrentes de forma equilibrada. E foi mais ou menos isso que eu tentei trazer no meu trabalho, né? O que faz com que concorrentes ou com que investidores institucionais tenham interesse em reduzir a concorrência em determinados mercados? Não pensando, talvez eu devesse ter estudado mais com o Bruno, não pensando só na estrutura administrativa do fundo e de, bom, qual que seria o papel do asset manager ou de um acionista, um cotista daquele fundo mais interessado, mas pensando em estratégia de investimento, como que essa estratégia ela pode causar um efeito negativo para o mercado. E aí a gente vai trazer para o CAD, para esse grande desafio que a Ednei nos propôs aqui hoje. E aí, como que o CAD vai olhar para isso? Como o Vinícius muito bem trouxe, a gente vai conseguir criar critérios de notificação que não façam com que o número de atos de concentração sejam inadministráveis pela autoridade. Imagina, Ednei, talvez para a gente, talvez o que fosse mais interessante, talvez o que fosse mais fácil de se garantir que nenhuma operação vai produzir efeitos anticompetitivos, seja pedir para todo mundo notificar tudo. Então, o CAD vê tudo, não tem problema nenhum, nada vai passar. Mas a realidade não é essa, né? A gente que também trabalhou ali do lado da autoridade sabe que seria absolutamente inconcebível. Então, bom, vamos criar um critério de faturamento para o grupo econômico. Esse critério de faturamento, para mim, particularmente, pode ser 400 milhões, pode ser 500 milhões, 750 milhões, que foi onde a gente chegou, é um cálculo de, bom, até que ponto a gente vai conseguir gerenciar o número de atos de concentração que vão chegar. O critério de grupo econômico para fins de faturamento, para mim, ele é muito objetivo. É bom, eu vou incluir o gestor, eu vou tirar o gestor, isso vai reduzir quanto o número de atos de concentração notificados para fins de cálculo de faturamento? Esse aspecto, eu acho que você, Ednei, o pessoal do CAD, está muito preparado para fazer isso, porque vocês sabem aonde vocês conseguem puxar, aonde vocês conseguem reduzir. Então, esse aspecto de
composição de grupo de investimento, composição de grupo econômico para fundos de investimento, eu não acho que seja a maior preocupação, porque realmente, de forma objetiva, não faz tanta diferença para o mérito que o Vinícius falou, que seria a segunda etapa. Agora, em relação ao mérito, bom, fizemos ali, então, aqueles que não têm um faturamento, né, de 2 grupos de 775 e 750 milhões, não entram, mas o que a gente vai olhar no formulário de notificação? Aí é um segundo, para mim, a meu ver, deveria ser entendido como 2 critérios diferentes. O critério para análise de cálculos de faturamento, que daí coloca o gestor, tira o gestor, é um cálculo de, bom, até que ponto a gente vai conseguir administrar esses casos. Não é realmente muito prático. Agora, analisar o fundo de investimento para fins de requisição de informações e análise de mérito, aí eu acho que o gestor tem um papel importante. Porque ele pode ser o gestor, o administrador, né? Eles podem ser passivos ou eles podem cumprir com o papel para o qual foram destinados, que é, de fato, administrar aquela carteira de investimentos. E o que me interessa nessa passividade ativa é como essa carteira de investimentos vai ser administrada. A política de investimentos desse fundo, que é administrado por um asset management, né? Que é quem toma as decisões, é mais agressiva? Quanto que tem de participação? Esses fundos têm assento no conselho? Tem poder de veto? É aí que é muito importante, a professora Paula, ela sempre fala, né? Os meninos do Antitrust têm que estudar muito direito societário, porque os meninos do Antitrust não sabem direito societário. E aí aqui eu fiquei pensando, poxa, professora, é verdade, né? Porque às vezes o segredo de entender qual que é o ponto de influência, para além da mesa de pôquer, também poderia ser um critério ali do formulário de notificação, de quem são as pessoas na sua mesa de pôquer, talvez entender qual é o poder de veto, entender, conseguir estudar mais os acordos de acionistas, com quem esses fundos que têm uma participação menor do que 10,5%, têm algum tipo de poder de decisão sobre a política comercial, que é o que importa, ou a estratégia de investimentos, ela fica muito mais num plano ali, quase de um day trade, não sei se existe isso, mas é uma estratégia mais imediata, e não tanto a longo prazo de realmente fazer sentido a intervenção daquele fundo de investimento por meio ou de um outro investidor institucional dentro daquela empresa de fato. Então, acho que na formulação dessas perguntas e até para a compreensão de, olha, como a gente vai medir a sobreposição do aumento da participação acionária. Eu acho que esse critério para análise de sobreposição horizontal e vertical tem que estar dentro de uma lógica diferente da análise de notificação de grupo econômico para fins de mensuração de faturamento. Porque daí, aqui nessa parte, talvez os critérios eles possam ser um pouco mais substanciais e não tão formais. Porque para além da aquisição de uma participação minoritária, que eu acho que já é um critério que faz com que muitos atos de concentração sejam notificados, que o Ednei muito bem sabe, que assim, não tem problema nenhum, vão ser aprovados rapidamente, só aumentam o estoque, talvez ali fazer algum tipo de pergunta sobre acordos de acionista, não sei, estou só aqui jogando algumas ideias, né, sobre o que de fato poderia ser analisado. Como que é redigido um acordo de acionista, política de voto, ou existem investimentos em empresas concorrentes, já é um critério, né, dos 5%, mas essa política, esse investimento em empresas concorrentes, ele é ativo ou é passivo? Existe de fato a possibilidade? Porque às vezes a detenção de uma posição acionária às vezes não quer dizer nada. E isso veio muito com a evolução do mercado de capitais e do direito societário, que trouxe realmente aquilo que Berlin Mintz discutiu há muito tempo atrás, que é a desvinculação da propriedade do poder.
E aí, quando a gente chega num cenário de financiarização, né, extrema, e da reunião entre o mercado tradicional e o mercado de capitais, acho que esse encontro ele tem que ser analisado um pouco mais na substância. E aí, eu não sei se falei demais, ultrapassei meu tempo, mas eu quero passar de volta a bola aqui para o Ednei, e seriam essas as minhas considerações para o nosso debate. Obrigada pelo convite, Ednei. Eu que agradeço e acho que todos vocês trouxeram aspectos muito relevantes e que diz respeito não só sobre a configuração de grupo envolvendo fundo, mas configuração de grupo envolvendo sociedade ou fundo, não importa. Por exemplo, essa situação que você está mencionando de participação minoritária, dependendo do tipo de composição acionária, se o capital é pulverizado, sendo detido por vários cotistas, se for sociedade ou se for fundo de investimento, provavelmente esse investidor minoritário vai ter preponderância, pode ter preponderância, independente do tipo de entidade que a gente estiver falando, que estiver envolvido numa operação. Então, são reflexões que valem não só para fundos de investimento, mas de forma abrangente também. E agradeço a todos por terem trazido essas considerações e assuntos que precisam ser reverberados para a gente analisar mais criticamente a nossa regulamentação do CAD. Eu acho que a gente encerra essa primeira parte. Eu só queria abrir agora, passar a palavra aqui para o Marco e para o José Rubens, para ver se eles têm alguma consideração a fazer alguma indagação. Boa noite a todos. Primeiro, agradecer tanto ao professor Morishita quanto ao colega Ednei pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Congratular os panelistas, porque foram excelentes apresentações. Aqui eu tenho 2 pontos relativamente rápidos e muito mais de ordem prática. Acho que o primeiro, a professora Mônica bem pontuou aqui essa questão da possibilidade de administrar essas notificações. E aqui já tinha o gestor dentro dos fundos. Seria interessante, e aí uma sugestão a Ednei na linha de pesquisa, checar quantas notificações foram feitas nesse período, com base nesse critério do gestor, quantas dessas operações foram objeto de remédio, né, para, de fato, fazer tanto uma análise quantitativa quanto qualitativa dessa análise que foi feita pelo CAD lá. Eu sei que foi em 2012, mas são 2 anos e meio que dá para ter esse efeito de comparação. E agora um segundo ponto, deixando aqui uma pergunta aos panelistas, diz respeito ao custo da notificação para os fundos. O professor Bruno colocou aí a questão da carga burocrática que isso teria, se você colocar o gestor como um dos critérios de notificação. E aqui, na carga burocrática, você tem tanto os custos da notificação, com honorários advocatícios, taxa CAD, talvez não seja tão relevante para esses fundos, mas você tem lá um custo de 85 mil. Enfim, qual seria, do lado dos fundos, qual seria o impacto desses fatores? Né? Aqui você tem a questão também do tempo. Será que o tempo é algo muito relevante para as empresas que estão nessa situação? E também qual que é o peso que a própria autoridade concorrencial tem que dar a essa preocupação do lado dos fundos, né? Será que essa é uma preocupação válida a ser considerada quando você vai regulamentar a necessidade de notificação ou não? Então, são 2 pontos bem simples, eu estou aqui à disposição também para as discussões. Sobre o seu primeiro ponto, em relação aos dados, a minha ideia é consolidar os dados aí das notificações que ocorreram nesse tempo, né? A gente não tem nenhuma pesquisa, nenhum relatório que consolide esses dados, acho que vai ser interessante. Não sei, pode ser que tenha sido feito algum levantamento lá na época da mudança da resolução, mas eu pretendo abordar esse aspecto e consolidar dados sobre isso também, para ver sobre essa ótica prática, né, qual o efeito que poderia ter uma mudança do critério. Mas aí deixo para os expositores responderem a outra pergunta.
dos custos? Olha, Marco, eu acho que o peso burocrático de uma análise concorrencial, eu também não é difícil botar uma régua nisso, né? Mas a sensação que eu tenho é que ele está muito mais... E aí não chamaria de burocrático, né? Mas assim, o peso da intervenção do estatal, né, na análise concorrencial, ele está muito mais, na minha visão, relacionado ao tempo que as empresas têm que esperar para poder fechar uma operação do que propriamente a taxa, né? Eu acho que isso... E aí, obviamente, tem um equilíbrio aqui também interessante, que é assim... Eu tenho duas situações engraçadas que eu vivi quando eu estava nesse processo aí de transição da lei antiga à lei nova, né? Uma foi uma reunião eu não vou falar onde era, mas era assim, um ambiente em que tinha vários atores, inclusive públicos, que atuam, digamos assim, na vertente do Estado empreendedor, e que alguém virou e falou assim, mas vem cá, quer dizer que agora com essa lei nova a gente é culpado até provar o contrário, é isso? Porque a gente precisa notificar a operação antes da gente consumar, né? Que era o critério da lei nova, né? E eu falei, talvez seja, mas é aqui no mundo todo, né? Porque tirando o Brasil e mais um aí, em todo lugar a análise ela acontece antes da consumação, né? E aí, enfim, mas isso é normal nessa dinâmica, né? Porque quando aprovou a lei de 94, eu estava lendo uma tese essa semana que eu vou para uma banca segunda-feira e o candidato colocou várias reportagens da época da aprovação da lei de 94, declarações do presidente da Fiesp contra a lei de defesa da concorrência, que na verdade estava sendo feita no Brasil a partir da difusão de uma lógica de retirada do Estado da economia, né, de difusão das autoridades concorrenciais dentro do contexto das reformas do Consenso de Washington, né? Foi por isso que, não é por outro motivo que, não foi coincidência que em 1990 a gente tinha 30 autoridades de concorrência no mundo e 20 anos depois a gente tinha mais de 130, né? Não é porque todo mundo teve a mesma ideia ao mesmo tempo, né? Enfim, e a Fiesp era contra, né? Era contra. Então, essas coisas, elas são assim mesmo, né? Aconteceu isso com o Código de Defesa do Consumidor e tal. Tem um autor coreano, desenvolvimentista, viu, Bruno? Que é bem legal aí para o pessoal ler. Eu acho super interessante, que é o Ha-Won Chang, né? Escreveu lá, Chutando a Escada e tal, que ele fala, esse conceito do que é mercado livre, do que é mercado regulado, ele muda de época para época, né? Porque se você perguntar hoje, assim, bom, hoje é proibido o trabalho infantil ou o trabalho escravo. Se você for dizer que, bom, o mercado hoje em que é proibido o trabalho infantil é considerado um mercado livre, né? Esse mercado, 100 anos atrás, iam falar que era um mercado regulado, né? Porque se proíbe o trabalho infantil. Então, esse mercado é um mercado regulado. Hoje é visto como um mercado livre, né? Então, esses conceitos, eles mudam um pouco. Eu acho que esse debate que a Mônica trouxe, que o Bruno trouxe, de vertentes distintas, ele é bem interessante, né? E eu acho que, no fundo, tem um olhar que é um olhar acadêmico a partir de da complexidade dessas coisas, né, que a Mônica e o Bruno trouxeram, e tem um olhar de quando você está à frente de uma política pública, que é um olhar
em que você tem que condensar isso com algum nível de pragmatismo e coisas desse tipo, né? E tem, às vezes, digamos, atalhos que podem ser feitos. Às vezes a gente está olhando muito para a referência direta, critério de notificação de ato de concentração, que é o que leva diretamente à discussão de fundo de investimento, né? A gente acaba traduzindo para esse debate dentro da lei, mas, às vezes, se você está preocupado com um eventual impacto que participações de fundos de investimento podem ter em setores da economia da perspectiva concorrencial, você pode ter outros caminhos para lidar com isso, né? E caminhos como, por exemplo, você olhar e falar, bom, eu sou uma autoridade de concorrência, eu estou preocupado com eventuais condutas anticompetitivas e eu tenho que escolher, priorizar, eu tenho que ter critérios de priorização, né? Eu posso fazer o que faz sentido na realidade brasileira. Eu fazer um recorte, por exemplo, olhando para mercados ou setores em que tem uma participação de fundos de investimento elevados, ou olhar para mercados que têm um impacto enorme para a população, né? Então, mercados em que, por exemplo, você tem produtos como alimentos e coisas desse tipo, né? Cesta básica, por exemplo. E aí eu posso olhar para a partir desses mercados, entender se nesses mercados ou em outros que são interessantes que eu olhe, tem uma participação de fundos de investimento, aí eu vou olhar e ver como é que isso aconteceu nesse mercado historicamente, se tem participação, se tem um fundo ou um gestor com fundos distintos participando de empresas que são concorrentes. E aí eu posso olhar para a questão de acesso à informação concorrencialmente sensível, porque no fim é disso que se trata. Ou é influência relevante, no mínimo, / controle, ou é acesso à informação concorrencialmente sensível / troca de informação concorrencialmente sensível, né? Ou é conduta paralela intencional, normalmente atrelado a alguma influência que eu consigo fazer com que as empresas concorram menos entre si, do ponto de vista do meu interesse, que é ter lucro com as duas. É isso, não tem muito segredo. Teoria do dano, construir teoria do dano em torno dessas 3 agendas aí. Então, e aí, olhar por aí. Você vai chegar no ponto que a Mônica mencionou, eventualmente, né, de você ter uma preocupação do mérito dessa história toda, sem necessariamente o teu caminho passar por uma discussão sobre uma resolução de notificação de um ato de concentração, né? De outro lado, pode ser que sim, pode ser que eu consiga ajustar a resolução para algumas preocupações de mérito que eu possa ter com esta indústria, né? Indústria até é ruim de dizer, né? Porque não é um setor econômico, né? Não faz sentido qualificar assim. Enfim, coisas que eu pensei aqui com base no que o pessoal falou aí, que eu achei bem interessante. Obrigado, Vinícius. Eu só queria, antes de passar a palavra para o Bruno, a gente acabou avançando aqui no horário, peço desculpa a todos. Queria passar a palavra para o José Rubens, se ele quiser fazer algum comentário, acho que ele tinha um comentário a respeito disso, antes de passar para o professor Bruno. Maravilha, muito obrigado a todos e obrigado de novo, Ednei, pelo convite. Obrigado, professor Ricardo Murichita, e parabéns a todos os panelistas. Foi realmente bem interessante ouvir vocês. E meu comentário está bem atrelado com o que o Vinícius acabou de falar. O que eu estava realmente, quando eu analiso essa questão, o que me vem à mente é justamente o impacto da política pública, né, que foi o que o Vinícius falou logo no início. E também as dificuldades de você criar uma regra de ouro, como o Bruno falou, e também essa questão da passividade ativa que a Mônica mencionou. Me parece que a questão da inclusão ou não do gestor é muito mais voltada para uma questão de mérito, realmente, discutir quais são os efeitos, e aí complementando com o que o Vinícius falou agora no final, que é você verificar efetivamente qual é a teoria do dano.
E um ponto que me chamou a atenção até na fala do Bruno, e eu queria até entender melhor, que realmente eu não sou um grande conhecedor de fundos de investimento, mas me parece que, e acho que foi até comentado pelo Bruno, que foi a questão de o gestor ser uma figura opcional em alguns fundos de investimento. E quais são os poderes que ele deveria, e também se a Assembleia Geral não seria soberana em alguns pontos, né? Porque me parece que a Assembleia Geral é capaz, inclusive, de substituir ou de destituir o gestor, e nesse aspecto faz sentido a gente colocar o gestor de novo como uma figura relevante para fins de análise de critérios de notificação ou não, ou se isso faz mais sentido a gente manter o gestor apenas como uma análise de mérito, como mencionou a Mônica, já na análise do ato de concentração em si, caso ele seja notificável ou não. E peço desculpas por falar super rápido, eu realmente não quero tomar mais o tempo de vocês, eu quero realmente aprender mais com vocês aí. Parabéns novamente a todos. Bom, Zé Rubens, obrigado. Marco, também obrigado pelo comentário. Eu acho dois grandes, eu também tenho hard stop daqui 4 minutos. Dois grandes, né, pacotes de informação. Um é esse, né, do custo de notificação. Eu acho que aqui a gente também está atrelado não só ao custo de notificação, eu acho que o custo ali acaba sendo menor. Mais ter que notificar operações que não deveriam ser notificadas, né? É o ser over-inclusive no grupo econômico, porque daí tu vai colocar, né, uma operação que às vezes vai ser muito pequena, e a gente já tem aqui até o problema, né, do critério de notificação só o faturamento, não a operação, daí a gente tem operações de informação, que, né, WhatsApp, que a Alemanha já atualizou, então a gente está entrando num outro universo muito grande, mas eu acho que o problema está aqui muito menos quanto custa, seja a taxa do CAD quanto os honorários advocatícios, mas muito mais, eventualmente, se tu amplia muito esse critério do faturamento, tu vai ter um over-inclusiveness para operações que não são tão relevantes, né? Simplesmente porque o faturamento ficou muito grande, né? Ficou pegar o faturamento do Banco Itaú para tudo, porque o Itaú, ele no final das contas, o gestor do KINE, e daí é uma bola de neve, né? Tudo vai ser notificado e perde o objetivo do CAD. E sobre o teu ponto, Zé Rubens, sobre o gestor, é um pouco disso, né? Tu tem, né, lá no final das contas, os cotistas podem se reunir, tu tem a Assembleia Geral, a diferença é que eles decidem por destituir o gestor ou não, né? Ele não coloca o dedo no gestor, ele fala, gestor, sim, não quero mais esse gestor, eu não tenho entrar na administração, como tu teria dentro de uma sociedade empresarial tradicional. A questão é, o que a CVM exige na regulamentação porque é um condomínio, porque não tem natureza, não tem natureza, não tem personalidade jurídica, né? Porque a natureza é de condomínio, ele precisa de alguma outra entidade para criar essa coisa, né? Então tu precisa de um custodiante, tu precisa de vários elementos externos para administrar essa coisa que é um pacote de ativos que chama condomínio. Daí a CVM fala, preciso de um administrador sempre. E eu posso ter um não gestor. E se eu não tiver o gestor, o administrador vai fazer as vezes de gestor. E eu posso ter o gestor e eu posso ter um comitê de investimento. Mas daí eu acho que a gente está falando mais na análise do mérito da operação, né? Se vai aprovar, se não vai aprovar, e menos do que a gente vai considerar para grupo, né? Mas sim, é um pouco dessa bagunça, por isso que eu acho que tem que sempre entender, porque tu pode ter um gestor, daí tu vai ter um comitê de investimento, mas aí tu vai ter que olhar no regulamento e entender qual é a atividade do gestor, qual é a atividade do comitê de investimento, porque cada regulamento vai definir uma regra de jogo, né? E daí a gente não consegue ter uma regra absoluta. Olha, se tiver comitê de investimento, funciona assim, se tiver gestor, funciona assado, o gestor pode ser simplesmente passivo. Sobre o tema da Mônica, que eu acho interessantíssimo, Mônica, de Common Ownership. O Gustavo Schneider, um aluno da USP, ano passado, fez um paper que até ganhou o prêmio do IBRAC, ano passado, sobre isso, que ele olha para o Brasil e fala, olha, essa coisa de BlackRock e tudo mais, né, essa coisa desses grandes fundos, no Brasil ele olha para as operações, para a participação societária que está na B3, né, do quadro societário, e fala, olha, aqui não tem muito. Talvez a gente tenha outros problemas no Brasil, talvez o nosso problema aqui seja lá BNDES, né, com participações e outras coisas assim. Acho que tropicalizar, e com certeza a Mônica faz isso,
é o mais importante, né? Mas eu acho que a gente ainda tem que considerar lá fora, tá, gente? Eu acho que a gente, quando fala de fundo de investimento, ou a gente fala fundo de investimento, essa entidade jurídica, né? Esse pacotinho que a CVM chama de entidade jurídica, que é um tipo jurídico, né? Um tipo quase societário, alguns chamam, ou se a gente está falando lá para fora. Gente, desculpa, eu vou ter que sair, porque eu tenho mesmo um compromisso. De novo, Ednei, Mônica, Vinícius, Ricardo, José Rubens, Marco, todo mundo que está assistindo. Foi um prazer. Muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos aqui, valeu, foi muito substancioso sua participação. E, enfim, possivelmente no futuro a gente volta a se falar ainda sobre esse assunto. Vocês viram que eu adoro, né? Me chamou, estou aí para falar. Tchau, tchau, gente. Muito obrigado, Bruno. Obrigado, viu? Obrigado. Obrigado. Agradeço também o Marco, o José Rubens e o Vinícius que comentaram esse assunto. A gente já está se encaminhando para o final. Queria oportunizar para a professora Mônica, se quiser falar sobre a pergunta do Marco e complementar para o José Rubens. Acho que o Vinícius e o Becker, eles responderam já o substancial, só queria, enfim, chamar a atenção para mais um ponto, especialmente do que o Marco, ele diz, tanto do Marco quanto do Rubens, né? Primeira coisa, né, sobre custos, existem custos, né, bem ou mal tem taxas, tem o custo de pagar advogados, mas eu acho que uma preocupação que ela é importante é sobre quais são os efeitos dentro do mercado de capitais, porque esses custos, às vezes eles são redirecionados ou são modificados por meio da alteração da estratégia de investimento. Então, não são mais constituídos fundos de investimento, mas esses investimentos eles são feitos por outras formas. E é assim que o mercado ele vai se reorganizando, é assim que a estrutura de concentração, né, no Brasil e no mundo vai se modificando. Quando o custo fica muito elevado, essa estrutura ela encontra uma nova forma de se estruturar. Então, pensando que o mercado de capitais ele é muito dinâmico, isso que o Vinícius falou do tempo é crucial. Porque se é uma operação rápida, para ganho rápido, né, até dessa estratégia day trade, aplicada a um nível profissional, não faz sentido, né, ter que esperar ali um mês, quanto tempo for, 2, 3, sei lá, para ter uma aprovação do CAD. Então, de fato, isso pode ter o efeito contrário, que é realmente que outro tipo de mercado seja criado, né, ou que o mercado de capitais do Brasil ele fique um pouco menos aquecido. E aí, em relação à pergunta do José Rubens, né, quanto à soberania da Assembleia Geral, eu acho que esse era o sonho, na verdade, do direito societário ideal, é que a Assembleia Geral fosse soberana. Mas existe um problema que é da passividade dos acionistas, né? Então, no fundo, essa Assembleia Geral ela vai ter vários votos feitos por procuração. Então, com um quórum ali pouco representativo, de fato, do corpo de acionistas, e pode ser que, às vezes, um acionista com menos participação mais barulhenta consiga destituir aquele gestor, mas, de novo, a gente entra num critério tão subjetivo que eu não sei se ele poderia assim, ser, de fato, um orientador ali para essa questão de como determinar aspectos formais, né, para notificação. De fato, assim, existe essa possibilidade, mas na prática a gente tem um problema da passividade dos acionistas também, né? Então, eu acho que isso deveria ser considerado. Mas é só isso que eu tinha que falar para a gente não ultrapassar mais nosso tempo. Obrigado, Mônica. Realmente, você trouxe até mais um ponto aí que a gente precisa refletir e considerar quando a gente vai tratar aí de uma possível revisão, né, desses critérios, dessas premissas, a nortear a configuração de grupo. Enfim, obviamente que eu teria muitas outras dúvidas, e o encontro foi bom para gerar mais dúvidas, né, para a gente refletir mais em relação a que caminho que a pesquisa poderia seguir. Acho que vocês conseguiram dar algum norte, sair um pouco do que seria o tradicional, ali, de uma análise um pouco mais formal, que era algo também que eu já pensava que poderia fazer, eu acho que agora com algumas sugestões específicas, e agradeço muito por isso, por essas contribuições.
E eu acho que a gente pode, infelizmente, vamos ter que encerrar por conta do horário avançado. E agradeço mais uma vez a presença de vocês. Certamente foi enriquecedor e está gravado, vou poder utilizar as informações que vocês apresentaram para a gente, que muitas vezes a gente não consegue assimilar na hora. E, enfim, eu acho que a gente precisa ter esses espaços para a gente poder discutir, pensar e evoluir, principalmente depois quando a gente já tem uma experiência ali sobre uma determinada vigência de uma regulamentação, de uma política de controle, aqui no nosso caso de controle concorrencial, se realmente está fazendo sentido, se ela está atendendo os objetivos que foram propostos para essa política. E acho que vocês ajudaram aí, jogaram mais luz em relação a isso. Por isso, obrigado. E se alguém quiser, abra a palavra aí, se alguém quiser falar alguma coisa, para concluir. Bom, então, acho que vou passar a palavra então, para o professor Morishita para poder concluir o evento. Então. Obrigado, Ednei, né? Vou ser bastante breve, né? Acho que foi bastante rico e acho que a gente vai notando o quanto esses seminários eles ajudam, na verdade. Acho que economizam horas, dias, semanas, meses de pesquisa, né, dos alunos, porque permitem aí eles fazerem um filtro e aproveitarem todo esse conhecimento. Então, quero agradecer, né, bastante a generosidade do professor Vinícius, do professor Bruno Becker, que já saiu, e da professora Mônica, por essas contribuições, para o nosso querido aluno Marco Barbosa, que trabalhou também nessas pesquisas, do Zé Rubem Asbeck, que também tem ajudado, e, claro, do Ednei, que é o responsável por essa atividade. Então, eu quero, em nome do IDP, agradecer novamente aos professores, aos nossos alunos debatedores, ao Ednei, que foi o coordenador, a todas as pessoas aqui presentes. Eu notei que tinha bastante gente do CAD, então rendo as minhas homenagens, né, aos servidores do CAD, motivo de orgulho para todos nós, do direito econômico, até do direito do consumidor, né, Vinícius? Então, e vou aqui agradecer, então, a presença de todos, e, em nome do IDP, vou declarar encerrado esse nosso seminário científico. Muito obrigado a todos, boa noite, fiquem bem, fiquem seguros, né? E um bom fim de semana. Obrigado. Tchau para todo Obrigado mundo. a todos que assistiram. Tchau, pessoal. Muito obrigada. Boa sorte, Ednei. Tchau, tchau. Obrigado. Até mais, gente.